Conforme prometido, a continuação de bens públicos, falando aqui do artigo 102 e do artigo 103 do Código Civil. O Código Civil não define o que são bens, mas ele classifica os bens. A classificação dos bens é importante para o tratamento legal, a proteção legal que o legislador civilista quis dar aos mais variados tipos de bens. Vamos aí dos bens públicos. Tem os bens públicos de uso comum, de uso especial, os dominicais, todos eles já explicados em blocos anteriores, disponíveis para quem quiser consultar, para quem quiser ter acesso. E ficou faltando falar de 2 artigos para encerrar essa matéria no Código Civil, que é o artigo 102 e o artigo 103. O artigo 102 vai falar sobre a questão da uso capião, e o artigo 103 vai falar sobre a possibilidade de uso dos bens públicos de forma gratuita ou de forma remunerada. Então, bora compartilhar aqui os slides contendo esses 2 artigos. Pegando aqui na tela para vocês. Todo um efeito aí hoje, ó. Enfim. Artigo 102. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Vimos no artigo anterior que os bens dominicais podem ser alienados. Os bens dominicais são aqueles bens públicos que não se encontram afetados. A afetação é a finalidade do bem, a destinação dada a ele conforme a lei, ou pelo interesse ou pela necessidade pública. Os bens públicos de uso comum, como rios, praças, ruas, estradas e afins, eles não estão sujeitos à alienação. Não podem ser vendidos, doados, trocados, assim como os bens públicos de uso especial, destinados à própria administração pública e sua prestação de serviço, que podem ser bens como prédios, um hospital, uma escola, que podem ser bens móveis, como computadores, veículos. Isso tudo a gente explicou no último vídeo. Agora, com relação aos bens públicos de uso comum e de uso especial, eles estão afetados. E para que eles possam ser vendidos, eles não podem ser vendidos. Eles têm que ser transformados em bens dominicais. Então, vem uma lei que desafeta esses bens, é chamada desafetação, esse processo, torna eles bens dominicais e podem ser vendidos na forma da lei, tudo como explicado aí no finalzinho do vídeo anterior. Agora, o que a gente está falando aqui não tem a ver com alienação, porque a alienação tem a ver com a transferência da propriedade, seja por venda, seja por doação, seja por permuta. A uso capião, ela, ao mesmo tempo, significa perda da propriedade e ela significa aquisição da propriedade. Mas como assim? Isso aqui é Instituto do Direito das Coisas, matéria avançada, das últimas matérias a ser estudadas aí na faculdade. Mas uma pequena noção a gente pode antecipar agora. Há uso capião e, pelo amor de Deus, não é uso campeão. Você não usa a coisa até ganhar, né? De tanto que eu usei, eu fui campeão da coisa. Então, é uso campeão. Não, tem nada disso. A gente escuta falar, a gente escuta o leigo falar, mas ele fala por desconhecimento. O operador de direito sabe que é uso capião, tudo junto, e mais, é no feminino, tá? É a uso capião. Como é que ela pode ser perda e aquisição ao mesmo tempo? Digamos que eu tenho um bem particular meu, eu tenho um terreno, e esse terreno eu não uso, eu não cuido, eu não faço nada com ele, mas ele está lá, é meu. Eu, inclusive, tenho a escritura dele para provar, para bater no peito e falar, aquele imóvel é meu. Porém, por muito tempo,
eu deixei ele ali, desocupado, improdutivo, e nem visitava para ver como é que estava. Ocorre que uma família se instalou ali, levantou uma casinha, puxou energia elétrica, fez uma instalação hidráulica, fez uma horta, uma plantação, está criando umas galinhas e está vivendo. E aí, por 10, por 20, por 30 anos, não que seja necessário tanto tempo assim, vocês vão ver que não é, mas por décadas, aquela família viveu mansa e pacificamente no meu terreno. Eu não vou falar que eles viveram de forma justa, porque eles não tinham contrato nenhum comigo para falar que eles tinham um justo título de estar ali. Não tinham. Eles estavam de forma irregular. Mas ficaram por muitos anos, sem oposição nenhuma minha. E vocês vão ver em direito constitucional que existe algo muito importante chamado função social da propriedade. A propriedade privada, ela existe. Ela é defendida pela lei. Mas, mesmo se tratando de propriedade privada, ela tem que atender o chamado, ou melhor, a chamada função social da propriedade. E aí eu pergunto para vocês, se a função é social, eu olho num contexto maior, eu olho num contexto de sociedade. Então, se existe a função social da propriedade, eu pergunto, quem atendeu melhor essa função perante a sociedade daquele terreno? Eu, que por 30 anos não visitei, não cuidei, não olhei, não dei uma destinação, ou aquela família que por 30 anos viveu de forma mansa, pacífica, sem oposição, sem ninguém tentar tirar ele dali. Você pergunta para qualquer vizinho, você sabe quem que é o dono dele? Há muito tempo atrás era o Cícero, mas eu acho, inclusive, que ele vendeu, porque essa família está aqui há muito tempo, ou então, pior, os vizinhos nem sabem quem é o Cícero. Os vizinhos só falam, sei sim, é o seu Zé. O seu Zé mora aí com a família dele, com as filhas, as filhas já tiveram até neto, ó, fizeram um puxadinho, né? Nossa, eles vivem há muito tempo, família boa, família bacana, vive a vidinha deles, vende ovo, né? Vende umas hortaliças, é do seu Zé aquilo ali. Só que seu Zé não tem escritura, quem tem escritura sou eu. Porém, pelo lapso temporal, e a gente aqui não deixa de falar em prescrição, matéria aí do artigo, né? 204, 205, melhor, 205, 206 do Código Civil, a prescrição é um lapso temporal. A prescrição é um fato jurídico. É um acontecimento, o passar do tempo, que cria, que altera e que extingue direitos. Então, aquela família que por 30 anos, de volta a falar, estou dando aqui um exemplo, não são necessários 30 anos. A chamada uso capião especial urbana, ela pode ocorrer em 5 anos, pelo menos 5 anos, no mínimo 5 anos. Mas aí tem que ser um imóvel urbano, a metragem dele não pode ser superior a 125 metros quadrados, ele tem que ter sido utilizado para moradia de alguém ou de sua família. Então, é uma espécie aí mais ligeira de uso capião. Tem outros prazos, tem outros hipóteses, 10 anos, 15 anos, mas estou dando só um exemplo, para demonstrar que ele já tem tempo mais que suficiente para conseguir uso capião. Inclusive, 30 anos depois, eu descubro que eles estão no meu terreno e eu entro com a reintegração de posse. Propriedade, em tese, eu ainda não perdi, porque eu tenho a escritura, mas eu entro com a reintegração de posse para aquela família ser relocada, vamos dizer, despejada do meu imóvel. Então, a melhor defesa que essa família tem nessa ação é a uso capião. A melhor contestação que eles têm é entrar com uma ação de uso capião. E ali eles vão falar. A gente viveu aqui por 30 anos, nossa família, criamos nossas filhas, já temos até netas. Pior, eles já conseguiram até luz no nome deles, água no nome deles, sabe-se lá como, mas eles são os usuários finais que conseguiram. E os vizinhos todos falando, sim, eles vivem aqui há muitos anos, há décadas. Eu vou perder
a propriedade pela uso capião. E eles vão adquirir, sem transferência, é a chamada aquisição originária de propriedade. Só que isso funciona no direito privado, isso funciona sobre bens privados. Qual que é a regra do artigo 102? Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Quais bens públicos não estão sujeitos a uso capião? A princípio, nenhum. Nem o juízo comum, nem o juízo especial e nem os dominicais. Os bens públicos de uso comum, uma praça. Então, tem um camarada morando no jardim da praça. Ele pode ficar ali 30 anos, que ele não vai usucapiar o gramado onde ele está acampado. Bem público de uso especial. O cara está morando num quartinho da escola, clandestino. Para quem não assistiu o filmaço Parasita, assiste, vale muito a pena, bacana o filme. O cara está lá morando escondido. Não importa, 10, 20, 30 anos que ele está morando escondido num quartinho, ele não vai usucapiar aquele quartinho. Ah, mas ninguém botou ele para fora, ninguém nem sabia. Ele não vai usucapiar aquele quartinho. Bens públicos de uso comum, bens públicos de uso especial, e nem os dominicais. Um terreno que seja, um prédio vazio, abandonado, que já está, inclusive, desafetado e que não teve uma outra destinação, está lá. A regra do artigo 102 é essa. Os bens públicos não sofrem uso capião. Expliquei para vocês. O uso capião acontece por prescrição, lapso temporal, passar do tempo, significa perda de propriedade, significa aquisição originária de propriedade. Alguém que tinha escritura, por exemplo, de um imóvel, só são os bens imóveis que sofrem uso capião? Não, estou dando exemplo. Bens móveis também sofrem uso capião? Sim, num prazo muito menor, em 6 meses. Já se pode falar de uso capião de um bem móvel. Agora, aquisição originária de propriedade é a outra face da moeda. Um perdeu, o outro ganhou. Isso não era para acontecer com os bens públicos, com nenhum tipo de bem público, nem de uso comum, nem de uso especial e nem com os dominicais. Essa é a regra e, inclusive, ela é sumulada pelo STF, é a súmula 340 do STF. Então, era para ser uma regra muito simples e era para não ter dúvida nenhuma da sua aplicabilidade. Seria aqui a verdadeira predominância do interesse público sobre o interesse coletivo. Os bens públicos pertencem aos entes federativos do artigo 41. Entende-se ali que tem a melhor defesa, a melhor reserva em prol da sociedade na mão desses entes. Porém, e aí que eu chamo a atenção de vocês, para a questão das chamadas terras devolutas. O que significa terras devolutas? São terras desocupadas. E essas terras devolutas, essas terras desocupadas, há entendimento jurisprudencial, ou seja, o entendimento dos tribunais, e há entendimento doutrinário dos grandes estudiosos, aqueles que escrevem os livros que vocês tanto estudam ou deveriam estudar, falando que as terras devolutas, falando que as terras desocupadas, estas sim poderiam ser objeto da uso capião. Fere o artigo 102? Fere o artigo 102. Então, eles se baseiam aonde? Eles se baseiam na regra constitucional. Eles se baseiam na função social da propriedade. Aqui em Minas Gerais, inclusive, já tem alguns anos, houve uma decisão que julgou procedente a ação de uso capião para famílias, algumas famílias que construíram suas casas às margens de determinada estrada. Pode reparar que quando você está andando numa rodovia, por exemplo, aparece lá a placa: antes de construir nas margens da rodovia, consulte o DER, Departamento de Estradas e Rodagem. Por quê? Porque ali, às margens da rodovia, a própria estrada, a gente viu que é um bem público de uso comum. E as margens dela também. Por quê?
porque ali pode servir de acostamento, ali pode servir para uma ampliação futura. Então, tanto a rodovia quanto as margens são bens públicos. Isso também acontece com rios. Não são só os rios que são bens públicos. As margens do rio também são. E aí, por uma questão ambiental, a mata ciliar não é auxiliar, pelo amor de Deus, é ciliar. Então, tem, inclusive, uma metragem mínima para que você possa construir sem invadir ali, não só o rio, mas a margem do rio. Então, tem uma finalidade, tem um porquê e um para quê. E as margens da rodovia também são assim. Então, várias famílias aqui em Minas Gerais, se você jogar aí no Google, você acha uso capião, TJ, MG, procedência. Vocês vão encontrar essa decisão. E aí você fala, professor, mas é um absurdo, ela vai contra o artigo 102. Sim, ela vai contra o artigo 102. Então, ela fere o Código Civil. Sim, ela fere o Código Civil. Então, o juiz fez isso para quê? Provavelmente para não ter na conta dele alguma notícia de jornal falando que ele, né, desalojou algumas e tantas famílias e de uma área que simplesmente o poder público não utilizava. E ele justificou a decisão dele em cima da função social da propriedade e em cima dessa tese que existe na doutrina e na jurisprudência, que as terras devolutas, que as terras desocupadas poderiam sim ser objeto de uso capião. Particularmente, eu entendo que o Código Civil teria que ser alterado para isso valer, já que é o interesse da sociedade, então, que as terras devolutas sejam passíveis de sofrer uso capião, altera o artigo 102. Isso me incomoda muito, esse ativismo judicial que começa a legislar. Você pega uma regra maior da Constituição, porém uma regra bem mais ampla, que é a função social da propriedade, e você não consegue trabalhar ela de forma harmônica com o artigo 102 do Código Civil. Pelo contrário, você cria uma exceção que não está expressa no artigo 102, faz uma interpretação por demais extensiva da função social da propriedade na Constituição, ou isso quando você não pega o artigo 1º, inciso 3 da Constituição, e fala do princípio da dignidade da pessoa humana, para falar que essas pessoas não podem ser desalojadas, sendo que aquele terreno estava desocupado. Mas ainda assim, não deixava de ser público, não deixava de ter o predomínio do interesse público, mas aí é onde vem a doutrina e jurisprudência e fala, não, mas o interesse público também é que essas famílias não sejam desalojadas. Enfim, entendo pela legalidade, entendo pelo direito positivado que o artigo 102, então, precisa ser alterado e conter expressamente essa ressalva. Enquanto isso não acontece, com base na doutrina e na jurisprudência, a gente vê esse artigo 102 ser descumprido ou relativizado, para não usar uma expressão tão pesada. E isso muitas vezes me incomoda no direito, isso me tira a segurança jurídica de ter um artigo tão expresso e de haver uma construção jurisprudencial que fala que não é bem assim. Enfim, convido vocês, inclusive, a procurar essa decisão de Minas Gerais no Google, TJ, MG, uso capião, procedência, vocês vão encontrar, vocês vão ver as razões. E até onde eu sei, não tinha transitado em julgado ainda. Mas outros tantos casos no Brasil transitaram, a despeito, inclusive, da súmula 340 do STF, e não tão raro encontrar decisões favoráveis de uso capião, da uso capião, em bens públicos, baseado na questão das terras devolutas, das terras desocupadas, baseado na função social da propriedade, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana e relativizando o artigo 102 do Código Civil e relativizando a súmula 340 do STF. Então, eu fecho aqui essa terceira parte dos bens públicos e ficou faltando falar só do artigo 103, que vai ser objeto aí de um quarto e último bloco sobre essa matéria de bens públicos no Código Civil e no Direito Civil.